Bom dia, boa noite. Hoje, domingo, ponto facultativo de Corpo de Cristo, e me veio sobre meus ombros a responsabilidade de estar falando depois da primeira Santa Ceia, quando Jesus sobe ao Monte das Oliveiras e vai orar com os discípulos, e Judas o trai, e daí ele é sentenciado, ele é julgado, ele é sentenciado e condenado à morte, e morte de cruz. Falar sobre esse tema. Que tema é esse? A cruz de Cristo. E Deus me deu essa mensagem no início do meu ministério, no dia 9/9/2009. Eu estava no meu segundo ano de diaconato. E falava também para um público, que era um público tradicional da igreja a qual eu faço parte. Hoje eu tenho consciência de que não estou falando só para aquele público, muito embora eu creia que seja a maioria, mas eu tenho consciência de que estou falando para irmãos católicos, eu tenho consciência de que estou falando para irmãos adventistas, eu tenho consciência de que estou falando para irmãos que não estão em igreja nenhuma, que no censo do IBGE de 2010, 17% da população brasileira se dizia cristã, mas que estava decepcionado com a igreja ou não estava se enquadrando em nenhuma igreja, mas se dizem cristã. O que é um cristão? É alguém que acredita no sacrifício de Cristo. O que é cristão? É alguém que baseia a sua vida pela palavra de Deus. O que é cristão? É alguém que tem o temor de Deus. É alguém que tem o hábito de fazer preces, de orar a Deus. É alguém que tem hábito até mesmo de fazer sacrifícios, de fazer campanhas, de fazer sacrifício de louvor, de fazer jejum total ou jejum parcial. Então, muita gente, 17% da população brasileira, no censo do IBGE de 2010, se dizer cristã e que não está em nenhuma igreja. E quem sabe, esse venha a ser um público que Deus me despertou ainda em 2015 a estar falando, a estar quebrando esses paradigmas, a estar quebrando esses tabus. Porém, eu tenho consciência de que estou falando desse símbolo que é a cruz de Cristo, um símbolo venerado, um símbolo até, nem sei como usar esse termo, sagrado, um símbolo sagrado para muitos. E eu quero pedir a compreensão dos amigos que me veem nesse momento, dos irmãos que me ouvem nesse momento. E quero pedir para que o Espírito Santo de Deus coloque cada palavra em minha boca e que esse mesmo Espírito Santo possa estar elucidando o coração, a mente, a alma de cada ouvinte. E quero também me ater não aos dogmas da religião, não aos, vou dizer assim, eu nem sei como usar esse termo, mas eu quero me ater à Bíblia, porque aqui o tema já diz, né? O nome do canal que Deus colocou no meu coração para estar falando ou fazendo, o nome do meu canal se chama Reflexão Bíblica. Então aqui eu vou despojar do meu eu, aqui eu vou despojar das minhas crenças, e aqui eu vou estar falando do Rui. Tanto é que eu não uso título nenhum.
do ruído do meu canal que Deus me deu para estar falando sobre a Bíblia, sobre reflexão bíblica, para os ouvintes que me ouvem nessa manhã, que também eu creio que foi Deus quem me deu, e a qual eu sou grato e entendo e tributo a Ele toda honra e toda glória. Dádiva nenhuma a mim, mas que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, que me proporciona estar falando a pessoas de diversos segmentos nessa manhã. Mais precisamente é 4h30 da manhã. E quero dizer a você que passei mais de hora refletindo, buscando, para que eu não viesse estar falando algo arbitrário ou algo que você não entenda. Vamos para o texto bíblico. Vamos falar da cruz de Cristo. O texto bíblico se encontra em João 19 e 17. O Evangelho de João, capítulo 19 e o versículo 17. A palavra de Deus nos diz assim: então os soldados tomaram a Jesus, ele próprio levando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico significa Gólgota. Gólgota, nome bonito, mas era o nome aonde colocavam os presos de guerra, onde colocavam os escravos, onde colocavam as pessoas que tinham feito o pior pecado para uma sociedade. Esse rito de cruz foi instaurado 4 séculos antes de Cristo e foi abolido 6 séculos depois de Cristo pelo imperador Constantino. Então, essa cruz não foi feita, ou essa invenção de cruz não foi feita só para o nosso Senhor, só para o nosso Salvador. Ela já existia antes e também existiu depois de Cristo. Mas o que eu quero me ater é que esse Senhor, Jesus, ele não merecia estar naquela cruz. Que esse Senhor Jesus, ele não merecia estar naquele madeiro, porque aquele madeiro era feito para os piores pecadores, para as pessoas que estavam muito distantes de Deus, dando uma simbologia de eu e de você, e de todos aqueles que se encontram muito distantes, que acham que não tem jeito para a sua vida, mas quando se voltarem para a cruz de Cristo e todo o sacrifício que Jesus fez por mim e por você, você vai ver, vai perceber que tem jeito para a sua vida, porque teve jeito para a minha vida. Ainda criança, meus pais foram separados e meu pai foi para um lado, minha mãe foi para o outro, e só teve 2 coisas que a minha avó, que veio de Fortaleza, da capital, para o antigo Goiás, em 1986, ensinou para nós, os 4 filhos do seu Raimundo, na casa dela. Ela ensinou 2 coisas para nós. A primeira foi educação. Ela nos colocava na escola, e eu me lembro que a tia Lenice, minha primeira tia, que hoje é aposentada, ainda continua no mesmo bairro. Eu me lembro que passei o ano todinho fazendo asão com a letrona grande num caderno pequeno, com uma dificuldade muito grande de alfabetização, porque eu já era uma criança que tinha passado da época de ser alfabetizada. Eu já estava com 7 anos, meus filhos começaram a ser alfabetizados com 4. E eu passava o ano todinho, e a tia Lenice com aquela paciência. O primeiro ano eu fiquei retido, porque naquela época aluno ficava retido. Era mais difícil, hoje as coisas estão mais fáceis. E minha avó estava lá na porta da escola, sempre perguntando como estava, como é que estavam os meninos dela. E a outra coisa que a minha avó nos ensinou, a nós 4, foi o caminho
da palavra de Deus, foi o caminho da igreja, foi buscar a Deus enquanto se pode achar. Então, se tem duas coisas que a minha avó me ensinou, foi o caminho da educação e o caminho da igreja. E eu louvo a Deus que posteriormente todas as pessoas que me cercaram amaram principalmente o caminho da igreja. O caminho da educação é muito árduo no nosso país, no nosso Brasil. Agora, o caminho da igreja, o caminho do céu, é acessível a todos aqueles que querem e que têm sede de salvação. Existe porta de igreja de A a Z. Aí você vai me perguntar, existe Jesus lá? Aí eu vou indagar você. Existe Jesus dentro de você. Existe o sopro que Deus deu para você, para o homem lá no Éden. E esse sopro é a existência de Deus dentro de nós. O homem, ele é um ser pensante. Ele se diferencia dos demais animais porque ele é um ser pensante. Ou seja, o homem, ele consegue distinguir entre o bem e o mal, porque ele tem Deus dentro de si, tem o sopro de Deus dentro de si, ele tem uma consciência que o leva para Deus. E esse Deus há de direcionar. E como se não bastasse, tem manhãs com reflexões bíblicas como essa, e tantos locais a qual você pode ler a Bíblia, buscar a Deus e encontrar a Deus, como eu pude e tive a oportunidade ainda criança de encontrar Deus num local simples, numa casinha simples, e nunca precisei mudar de igreja, porque o meu encontro com Deus foi real, foi verdadeiro naquele local. Porque também existe muita gente que tem essa dificuldade de estar na igreja e achar que não encontrou Deus lá e ir para outra igreja. Isso só acontece quando você não encontrou Deus verdadeiramente. Porque quando você encontra Deus, é lá que você vai ficar, não é? Porque a própria palavra de Deus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde você conhecer a verdade, essa verdade há de lhe dar a graça supridora para você permanecer e frutificar como verdadeiro cristão. Bendito seja Deus. Esse símbolo de morte era morte para nós, não era morte para o nosso Senhor, mas havia algo escrito desde o profeta messiânico, mais de 700 versículos falando acerca de tudo que Jesus iria passar. E um dos versículos que eu acho lindo, de Isaías, 700 anos antes da morte de Cristo, Isaías descreveu isso, é que ele ia como a ovelha muda ao matadouro e não iria se queixar de tudo aquilo que ele tinha que passar, por amor a mim e por amor a você que me ouve nessa manhã. Mas dentre tantas e tantas coisas dessa sentença de morte cruel, o que me chama mais atenção e o que me desperta a falar para você nessa manhã de reflexão bíblica é que as mesmas pessoas que estavam ovacionando e chamando de rei uma semana antes, gritando: Hosanas, Hosanas, vem o filho de Davi, o nosso rei, podemos dizer assim, com folhazinha, com palmeiras e fazendo com que Jesus viesse a ser exaltado uma semana antes. Era parte daquela grande multidão que gritava naquele exato momento que ele sobe no madeiro, gritando: solte a Barrabás, que era o malfeitor, mate o Jesus. Era aquela mesma população. Porque isso acontecia. E porque isso aconteceu, é porque tem muita gente que vai por cabeça dos outros. E minha avó sempre dizia:
que quem anda em cabeça dos outros, ou quem anda por cabeça dos outros, é piolho. A gente tem que ter uma consciência cristã sobre nossos efeitos e sobre as nossas ações, o que estamos fazendo com aquilo que aprendemos desde a nossa terra infância, o que estamos fazendo com os ensinamentos dos nossos pais, o que estamos fazendo com os ensinamentos da palavra de Deus que temos no nosso local de origem, na nossa igreja, e também o que estamos fazendo com o que aprendemos com a palavra de Deus por onde passamos. Então nós temos que ter essa consciência para não irmos no oba-oba por cabeça dos outros. Isso me chama muita atenção e peço que você reflita junto comigo nessa manhã. Quero lhe despertar com relação a isso. Outra coisa que me chama muita atenção é que os próprios irmãos de Jesus, podemos dizer assim, da nação de Jesus, os próprios que se diziam estar com a palavra, foi quem julgaram e condenaram o nosso mestre. Foi quem julgou e condenou o nosso mestre. Só não mataram porque não foi eles que mataram, mas até mesmo os sacerdotes que ali estavam, foi colocado por quem o mataram, por quem o sentenciaram, por quem o julgaram, por quem o mataram, até mesmo quando Pilatos teve o sonho e passou para frente, não quis fazer, mas lá na frente alguém o sentenciou e o matou, e o condenou e o matou, mesmo sendo que ali havia uma pessoa inocente, um homem inocente. Por quê? Com medo de que roubassem o seu lugar, com medo de que roubassem o seu trono. Mas o cristão não rouba lugar de ninguém, muito menos Jesus, que aprendemos com Jesus. O meu lugar está determinado por Deus, e a partir do momento que eu tomo a atitude de fé e vou de encontro àquilo que Deus colocou no meu coração, ninguém rouba a minha bênção, ninguém rouba a tua bênção. Pode haver levante, pode haver dificuldade, mas ninguém irá roubar o que Deus tem para você. Eu não sei se é ser príncipe, eu não sei se é ser pároco, eu não sei se é ser pastor, eu não sei se é ser missionário, eu não sei se é uma diaconisa que vive de fazer o bem por onde passa. O que eu sei é o que Deus vocacionou para você fazer em nome de Jesus, pelo sacrifício da cruz de Jesus. Não vai haver levante que eu impeça de que você, ora, venha fazer, porque esse sacrifício, bendito seja Deus, é maior do que toda e qualquer oposição que venha se levantar contra você, seja da carne ou seja das regiões celestiais, seja das regiões a qual o inimigo de nossa alma anda a pairar, porque o que está conosco é maior do que o que está no mundo. Eu quero me ater também ao exemplo de Jesus, que serve para mim e para você, quando há oposição, quando há levante naquilo que Deus propôs para que viéssemos estar realizando. Ora, Filipenses 2:8, o exemplo de Isaías lá, como ovelha muda, que foi para o matadouro e não disse nada, porque as suas obras diziam por si mesmo. Porque tinha alguém que estava dizendo, vai meu filho. Teve alguém que na última hora não conseguiu, virou as costas. Aí ele até disse assim, Deus meu, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele virou as costas porque não aguentou o que Jesus sofreu por mim e por você. Mas ele estava aprovando todo aquele sacrifício que ele tinha que fazer, porque ele queria me alcançar e ele queria alcançar você também, porque nós temos um Deus amoroso. Ele mesmo fala em João 3:16,
Eu amei o mundo de tal maneira que deu meu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou primeiro, Ele nos amou antes que nós viesse conhecer a Ele. Ele nos amou antes da nossa existência. Ele nos amou ainda quando era informe, como disse o salmista, no ventre de nossa mãe. Ele já nos amava, Ele já nos gerava e quem sabe Ele já nos predestinava para algo que era para eu e você estar realizando. E é por isso que somos vocacionados a estar fazendo algo para Deus. E a palavra de Deus nos diz que toda boa dádiva é do Pai das luzes. Não tem nenhuma boa dádiva que é de mim mesmo ou que é do inimigo de nossa alma. Se somos vocacionados a alguma coisa boa, foi Deus que colocou em nosso coração. Agora cabe a nós colocarmos em prática tudo aquilo que Ele colocou em nosso coração. Filipenses 2:8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu acho isso lindo. No versículo anterior, quando o texto fala que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Porque ali na cruz ele também era Deus, mas ele se esvaziou. Eu quero sentir esse momento. Eu quero sentir o que o Rui está sentindo. Eu quero sentir o que o Raimundo está sentindo. Eu quero sentir o que a Maria está sentindo, para que posteriormente ele viesse entender eu e você nesta manhã, quando choramos, quando clamamos por Ele, e a sua misericórdia sempre nos alcança. É por isso que a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor sempre nos alcança. Então Ele também nos deu esse exemplo de humildade, de ter que se humilhar para receber algo posteriormente. E lá no final, o texto nos diz que Deus deu o nome a Ele que é sobre todo o nome. Aleluia. A sua pregação. Qual é a pregação da cruz de Cristo? Não foi nada por acaso. Paulo distingue isso em 1 Coríntios 1:17, e ele fala: pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Aleluia! Quando Paulo caiu lá do cavalo no caminho de Damasco, quando ele estava cego, quando a menina Inês orou por ele e ele teve a visão, ele já sabia: eu não vou ser pastor igual Tiago, eu não vou ser pastor igual Pedro, mas eu vou ser um missionário. Eu tenho consciência do que Deus tem para a minha vida, e você tem que ter consciência, assim como Paulo, do que Deus tem para a tua vida. E a minha pergunta essa manhã a você: dentro da consciência, dentro que a palavra está batendo no teu coração daquilo que Deus determinou para a tua vida, você está realizando? Eis uma pergunta. Paulo tinha consciência. Deus me enviou não foi para batizar, mas Ele me enviou para evangelizar. Evangelizar era fácil?
era muito mais difícil do que batizar. Porque as igrejas na época de Paulo eram igrejas de porão. As igrejas na época de Paulo eram igrejas na beira do caminho, fugindo dos agressores, dos inimigos da cruz de Cristo. Mas ele não disse não. Ele não disse não. E nós não podemos também dizer não ao chamado de Deus na nossa vida. Mas também temos que ter consciência, assim como Paulo. Aleluia, aleluia. Não foi com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Se fosse para pregar judaísmo, Paulo era da tribo de Benjamim, a menor. Se fosse para pregar sabedoria humana e da época, Paulo foi instruído na melhor escola, aos pés de Gamaliel. E Gamaliel era tão sábio, porque a inteligência se aprende no banco da escola, se aprende com livros, se aprende com pesquisas, se aprende sendo curioso. Agora, sabedoria é só Deus que dá, a sabedoria é divina. A inteligência é humana, a sabedoria é divina. Posteriormente teve uma reunião para perguntar acerca do tal cristianismo que estava crescendo, se aquilo seria uma doutrina nova, porque o judaísmo predominava e ali era uma quebra de paradigma, e Gamaliel sendo judeu, podemos dizer assim, foi consultado acerca disso, e ele se levantou e deu uma palavra de Deus. Deus falou na boca de Gamaliel, o professor de Paulo, o mestre de Paulo. Fique tranquilo, porque se isso for de Deus, esse tal de cristianismo for de Deus, não há no mundo quem vai dar conta dele. Agora, se for do homem, logo vai desaparecer, será fogo de palha. Mas Gamaliel, se tivesse vivo hoje, iria dizer: esse negócio é de Deus, porque há um mundo antes e há um mundo após esse sacrifício de Cristo, a existência de Cristo na terra, porque o povo perseguido é o povo cristão, porque também o povo que é banalizado é o povo cristão. E quando eu falo banalizado, eu estou falando com pessoas de dentro que estão banalizando a fé dos pequenininhos, que não estão levando em conta a experiência dele. Eu tenho um líder, o meu mestre hoje, a qual eu admiro tanto pela modéstia, pela simplicidade que ele é. Ele sempre diz: esse negócio de ser pastor e vendedor de carro é a mesma coisa, porque pastor está dando cheque sem fundo, porque pastor está fazendo coisas que até o cão duvida. Porque o meu mestre hoje está falando é que estão banalizando a fé. Mas mesmo assim, a igreja de Cristo, nós continuamos marchando mais de 2000 anos depois, na esperança de encontrarmos o nosso Senhor nos ares, e não tem nada e nem ninguém que tire essa esperança do nosso coração. Oh glória, oh glória, oh glória. Nada e nem ninguém tire essa esperança do nosso coração. Perdoe, eu não queria falar sobre a cruz porque eu ia me emocionar lá e agora de repente estou aqui. Eu quero falar dos inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Paulo mesmo fala
falando: pois muito há dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Que são inimigos da cruz de Cristo. Quem eram os inimigos da cruz de Cristo na época de Paulo? Eram os que diziam ter a palavra. Eram os que tinham conhecimento, mas tornavam a cruz de Cristo vã. A Bíblia não existiu para todos, porque ela é bússola, porque ela é luz. E os que ainda tinham a Bíblia usurpavam e exploravam. Existem esses mesmos inimigos hoje. Mas que os verdadeiros cristãos possam sobressair. E que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não venha a ser vão. Eu tenho certeza que ele não será vão de forma nenhuma. Não será vão. Não será vão. Não é vão.